Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Acreana. Nesse exato momento são 13 horas e 34 minutos. Está começando o Planeta Acre, um momento verde no seu rádio. Bem, no programa de hoje a gente vai falar sobre a Marujada do Acre, ou uma festa ou folguedo típico das regiões Nordeste e Norte do Brasil, considerado uma importante representação cultural de caráter popular do folclore brasileiro. A Marujada surgiu em Portugal como comemoração no contexto das conquistas e descobrimentos marítimos do século XVI e XVII. Chegou ao Brasil através dos portugueses que colonizaram nosso país. Porém, sofreu em terras brasileiras algumas modificações e adaptações culturais, ficando dessa forma um pouco diferente do fandango de Portugal. Para falar sobre esse assunto, vamos chamar aqui a Patrícia Helena da Costa, que é engenheira florestal e proponente do projeto Jamaxi Cultural, no contexto da Marujada do Acre. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Também vamos conversar com a Camila Cabeça, artista e produtora cultural, que vai nos explicar sobre a importância da chamada educação patrimonial. Boa tarde, Camila. Boa tarde, difusora acreana. Isso aí, para finalizar, não poderíamos deixar de entrevistar o senhor Aldenor da Costa Souza, ou Mestre Aldenor, como é chamado, responsável pela manutenção da tradição da Marujada do Acre. Em Rio Branco, a Marujada é uma referência. Ela representa bem a importância das embarcações fluviais no contexto cotidiano do acreano nos anos 40. A manifestação foi consolidada pelos grupos Marujos da Alegria. Os importantes pioneiros da Marujada no Acre são Aldenor da Costa, Zuleide Cordeiro e Chico do Bruno. Boa tarde, mestre Aldenor. Boa tarde. Bom, gente, antes de a gente começar, esse é um programa que fala sobre caminhos de sustentabilidade. Qual a relação entre cultura e sustentabilidade? O que é cultura? Bom, gente, para resumir, cultura é tudo que um determinado povo consegue alcançar. Conhecimentos, artes, músicas, histórias que mostram do que aquele povo é feito. Por isso é importante. É a nossa raiz. E como vamos realizar uma política sustentável ou política sustentável sem considerar a raiz, sem considerar as tradições, sem considerar o conhecimento e os costumes tradicionais? Não dá, né, gente? Então é importante a gente falar aqui sobre essa manifestação cultural da Marujada. Bom, começando com a Patrícia aqui. Patrícia, atualmente, como se dá a Marujada do Acre? Através de qual projeto? Atualmente, boa tarde, difusora novamente. Atualmente a gente está com um projeto do Jamaxi Cultural, um projeto de circulação do Estado, né, patrocinado pela FEM, Fundação Elias Mansur, junto com o Ministério da Cultura. E estamos levando essa tradição popular, né, para os interiores. Já fomos para Porto Acre, Chapuri, agora fizemos o 40º aniversário de Mâncio Lima e estamos mostrando, né, essa tradição da cultura popular no Acre, que muitas pessoas ainda não conhecem, que é a Marujada. E você poderia falar um pouquinho mais sobre esse projeto Jamaxi Cultural? Como é que ele é feito, como ele se dá, o que ele abrange? Sim, ele abrange todas as culturas, né? Todas as formas culturais, artes em geral, né? Teatro, música, dança, e nós estamos participando como dança, mas nós somos também, a Marujada, ela tem tanto a dança como a dramatização, a música, né? Nós participamos desses três contextos, mas todas as formas de arte estão circulando pelo Estado, não só a gente, né? Que nós somos uma manifestação cultural popular, né? Mas outros tipos de arte. Mas é originário de onde esse projeto? Qual a fonte? Esse projeto, o Jamaxi, é aquela cesta que os produtores levam, né? Para carregar frutos na mata, né? Eu acho que vem desse... olhar antropológico. Desse olhar assim antropológico, né, dessa coisa de levar essa cultura, né, mais para o interior, né, para as pessoas conhecerem o que é produzido aqui no estado, né. Então é um projeto de circulação que vem para mostrar o que a gente tem. Então são várias atividades, não são várias atividades, não, ligadas à arte, teatro, música e dança. Artes visuais. Artes visuais do governo também. estadual? Governo do Estado. É do governo do Estado do Acre, esse projeto da Fundação Elias Mansur. Da Fundação Elias Mansur. Captado, acho que através do MINC. Parabéns à Fundação Elias Mansur, é um ótimo projeto pelo que eu estou vendo. Bom, você poderia dizer um pouquinho o que representa a Marujada para a cultura do nosso estado? Sim, a Marujada, ela é um folguedo de cultura popular, né, que ela veio de Manaus, ensinada pelo mestre galego, né, e o seu Aldenor, que é o mestre que ensina essa brincadeira pra gente, ele aprendeu com aos 10 anos de idade e
vem levando, né, através de várias montagens desses grupos, né, trazendo essa tradição de volta, assim, em voga para o Acre, né. E ele tem mais ou menos 100 anos, quase 100 anos, né, que o mestre Galego trouxe na década de 50, né, começou a ensinar para o seu Odenor. No auge do transporte fluvial aqui. Isso, e conta a história de uma embarcação a vapor, né, que em viagem aos rios amazônicos ocorre um motim contra um capitão e que... contra o comandante, né, e que ele fica à deriva nessa confusão toda, o barco fica à deriva e eles rogam a Nossa Senhora, né, e por isso que esse alto é cantado, tem as danças, né, e tem também as interpretações, né, que são os marujos, o capitão, o imediato, né. Ou seja, então você tem dança, teatro e música. isso, no mesmo espetáculo, é um alto, né, a gente pode chamar até de alto, né. E essa tradição vem de Manaus, né, e chegou até aqui, e o mestre Odenor perpetua essa cultura até hoje, né, graças a Deus. E ele também era tipicamente feito nos carnavais, né? Um bloco carnavalesco. Não, eles frequentavam as casas, né? Tipo um reisado, como acontece no reisado, eles entravam nas casas, as casas contribuíam da forma como eles podiam e eles faziam parte desse alto, né, em cada casa. Os moradores chamavam, né, e foi feito lá, fundado lá em Cruzeiro do Sul, né. E depois ele trouxe para cá, para Rio Branco. Né, tem uma conotação religiosa, então, o fato deles entrarem nas casas, é alguma bênção, alguma coisa que acontece? Ou não? Ou é só festa, alegria, apesar de ser uma tradição, assim, do carnaval, né, tem uma questão de espiritualidade também, né, porque eles rogam a Nossa Senhora, né, tem as divindades. Toda embarcação tem Nossa Senhora, toda ela. O Odenor estava explicando aqui que todas as embarcações têm que ter a Nossa Senhora. Exatamente, que ela vai na frente no comando, é a Nossa Senhora Aparecida. Então guia, tem esse viés religioso, sim. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse contexto do Jamaxim cultural ou da manifestação cultural, no caso a particularidade dessa manifestação aqui? É um pouquinho diferente do que acontece no Pará, um pouquinho diferente do que acontecia no início, quando os portugueses trouxeram, né? Já tem uma conotação, já tem a questão da cultura dos escravos, dos negros escravos, do Nordeste. Já é uma outra história que é contada, não é a história dos feitos dos portugueses. Pelo contrário, é a história da resistência dos que ficaram aqui, é algo assim? A gente pode interpretar assim? Também é. Porque para chegar até aqui, muitas mudanças houveram de acordo com a cultura, né? Foi se adaptando à cultura local, né? E a arte por si só, ela já é um canal de sensibilização da população, né? Para capturar o que é a verdadeira cultura, né? Como que nós vivemos e como transformar isso, passar essa informação através da arte, né? Então, eu acho que o mestre Odenor e a marujada, a importância é extrema, assim, porque vai perpetuar essa cultura através do tempo, né? Como nós vivíamos, né? Através dessa tradição oral, né? Essa consciência, assim, que a população tem que ter do que nós somos, né? Qual é o povo que a gente representa. Quem a gente é, quem a gente é, a nossa identidade, né? Ou seja, a gente não é americano, a gente não é europeu. Exatamente. Então, essa tradição vem mostrar também esse conhecimento mais profundo, assim, da nossa história, né? Perfeito, perfeito. Bom, vamos conversar agora um pouquinho com a Camila. Camila, você está tratando da questão educacional, né? Sim. Você poderia explicar para os ouvintes o que é educação patrimonial? Bom, o Brasil, não a América Latina, mas especialmente o Brasil, tem uma falha muito grande com as nossas tradições, com as nossas populações tradicionais. A gente pode abordar patrimônio como que é patrimônio material e imaterial, que é essa composição das práticas, domínios da vida social, as manifestações de saberes e tal. O patrimônio é tudo que você tem. Sim. Pode ser algo material ou pode ser uma conquista. Mas as pessoas só lembram do patrimônio quando falam em prédio. Então, isso é uma falha mesmo de educação.
Aí que a gente vai chegar na sua pergunta, né? Como a Patrícia falou, e o seu Adenor estava falando, até compondo, tudo é uma questão de tradição oral. O seu mestre Galego que aprendeu não sei com quem antes, que ele trouxe, que ele aprendeu depois para o seu Adenor, e a próxima, e a responsabilidade em perpetuar isso é muito grande, nossa e da família do seu Adenor. Então, assim, quando a gente fala de educação patrimonial, eu estou falando de uma espécie de alfabetização cultural, que compõe, assim, se eu posso entender e explicar para o menino da escola, que isso cabe na escola, a possibilidade de que eu diga assim, a leitura do mundo, para a compreensão desse universo sociocultural. Eu vou saber da minha trajetória temporal. Por exemplo, a gente está agora, a Universidade Federal do Acre, fechamos uma parceria, nós somos projeto de extensão. Então, a gente vai todo mês apresentar na universidade, em algumas escolas, vamos fazer palestras. O mestre Adenor já fez a Marujá na universidade, no simpósio Linguagens e Identidades em 2014. Porque, assim, tem que compensar essa trajetória que fica, a invisibilidade que essas manifestações detêm. É muito grave isso no Brasil. E aqui no Acre, eu sou de Belém do Pará, meu pai é acreano, minha mãe é paraense. Eu posso até dizer que lá a gente tem uma memória mas é uma resistência sempre. Uma memória mais afim. Aqui não. Aqui tudo se derruba, se quebra, o mestre morre, não se registra. Isso é muito grave. Isso, se eu não tenho uma memória, como é que eu vou ter um futuro? Sim, se você não sabe de onde veio, como é que você vai saber? Para onde eu vou? Exatamente. Então, assim, a manifestação dos saberes é muito... Tanto que a gente tem o IFAM, tem um patrimônio. Aí eu tenho o samba de roda, eu tenho a capoeira, o samba carioca, que é diferente do samba do recôncavo baiano. A roda de capoeira foi diferenciada. O carimbó, recentemente, demorou 8 anos. A gente faz todo o inventário. Por exemplo, como seria a educação patrimonial da Marujada? A gente parte, inclusive a universidade vai ajudar nesse... Muito importante a Marujada estar dentro da universidade. Porque, infelizmente, ainda tem que ter um órgão. Não é infelizmente, é que dá legitimidade. Então a universidade vai entrar com palestras, porque ninguém sabe. E a gente tem um avanço de uma religião cristã que combate isso, que diz que é macumba, que diz que é o preconceito. E essas manifestações sofrem o preconceito. Lá vão aí os macumbeiros, lá vão aí os pretos, né? E normalmente, engraçado, né, que essa memória brasileira é preta. Totalmente. Totalmente preto. Só não é um pretinho maravilhoso, caboclo da mata. Nós somos, a Patrícia, nós estamos rodeados de negros. É difícil um branco aqui que não tem um pouquinho de sangue negro. Muito, muito difícil nesse país alguém que seja 100% caucasiano aqui. Mas aí a gente vai entrar na perspectiva dos privilégios. Aí não vamos nem entrar nessa linha. Mas a gente está fazendo esse estudo sobre educação patrimonial para que, por exemplo, ajude o neto do seu Adenor, que ele tem que entender que isso é dele, que é propriedade dele, é uma propriedade intelectual. E a gente, no Brasil, não se atenta para isso. Se a gente fosse americano, a Marujada estava em Hollywood. Com certeza. Então, assim, educação patrimonial é uma alfabetização urgente. E o Brasil é analfabeto, ou semi-analfabeto, ou analfabeto funcional. Então, a gente quer, com a ProEx, com outros projetos que a gente vai alcançar, com o apadrinhamento que Glória Pérez deu para ele e tal, é que isso não morra. Memória tem que estar viva. Ou seja, memória é patrimônio, é um direito nosso ter, resgatar. Sim, não precisa pegar, mas eu estou vivendo, né? Vivendo, então claro. Eu danço. Tanto que a gente tem falando de corporeidade, a gente quer dançar a valsa. Quando eu cheguei, a gente quer dançar igual como a gente dança. Não é, é um movimento que o seu Adenor traz, que é o movimento do rio, do mar, né? O balanço. O balanço mesmo das águas. É bem isso. Não é o nosso dançante discoteca. Não, a gente é o dançante da natureza, é diferente. E o Jamachi traz essa perspectiva boa, porque ele contempla o patrimônio, que a gente tem que pensar que no Acre tem uma cultura rock muito feia, muito grave, assim. Tanto que todo mundo, é seringueiro, velho, pôde, não sei o quê. É muito bom ser seringueiro. Se não fosse seringueiros, não estávamos aqui. Se não fosse os arigós... Ele é um deles aí, com a palavra o seu Adenor. Tá certo. Bom, você deu a deixa com a palavra o seu Adenor. Mestre Adenor, o senhor poderia nos dizer um pouco sobre sua história, né? Como assim, começou essa brincadeira e esse folguedo da Marujada? Como é que foi isso na sua vida? Essa brincadeira, eu tinha 10 anos mais ou menos, eu aprendi com Oswaldo Galego, o finado Oswaldo Galego. Acho que ele não tem mais nem osso. Foi bom. Aí, eu toda a vida gostei de cultura. Quando eu aprendi com ele, aí eu
quando eu aprendi, aí eu me passei a fazer por minha conta. Em Cruzeiro do Sul, o povo gostava muito. A gente chegava, essa brincadeira não era para ninguém pagava os brincantes. Eu cortava seringa para o Alto Juruá, com a Marissale, com o Buzugu. Eu criei meu filho cortando seringa. Aí, quando eu chegava, eu vinha um mês antes para a cidade. Quando eu chegava na cidade, eu disse, não vamos ensaiar, não. Rapaz, eu digo, vocês garantem a fantasia? Eu garanto, o teu garanta aí. O Chico do Bruno, finado Chico, era que tocava para mim. Desde pequeno que ele tocava banjo, cavaquinho, elétrico, foi bom. Aí, então, quando chegava no dia, eu ensaiava um mês. Quando chegava nos dias, do primeiro dia de carnaval, chegava tudo arrumadinho. Aí, roupinha, aí eu brincava em 30 casas, em Cruzeiro do Sul. 10 casas cada tarde. Aí ele dizia assim, não entra um grupo. Entrava um, que tem o grupo do mestre e do contramestre. Entrava um grupo, a gente chegava lá atrás, tinha cerveja, tinha quinado, tinha cachaça, bolo. A tradição era comer, né? E beber. É uma festa, então, né? Eu não pagava nada. Quem ganhava, só quem ganhava era eu para me pagar os tocadores, né? Os músicos, porque a marujada sem música não presta. Claro. Tem que ter os tocadores. Foi bom, aí brincava 3 tardes de carnaval, brincava em 30 casas. Então, se todo mundo, quando chegasse, ficava próximo carnaval, rapaz da marujada. A marujada do Aldenor, até hoje, eu topei um doutor aí, doutor Oswaldo, ele mora na parada final do bosque. Aldenor, tu grava para mim aquela parte das 6 horas, para me pôr no carro, para ir no fim, né? Então, todo mundo gosta da marujada. Muito bom. Nós fomos em Manso Lima, e eu não pensei nunca que tivesse aquele tanto de gente. Estava lotado. E ficou gente com raiva, porque eu não fiz a marujada toda. Porque cortaram a gente. Cortaram um pouco, né? Fizemos umas partes, mas a marujada é umas 28 a 30 partes. Qual o tempo de duração do folguedo, mais ou menos, da festa? São vários dias, mas no dia você pega uma tarde inteira de folguedo, de festa, uma noite inteira? Pode ter, pode. Porque tem valsa, tem samba. Tem coco. Valsa, samba, coco. E esse povo novo, eu gosto de apresentar porque esses meninos de hoje em dia não sabem. Esses meninos de hoje em dia, eles não sabem um Padre Nosso, não sabem uma Ave Maria, uma Salve Rainha, não sabem o que é uma valsa, um samba. Agora, quando chega na escola, já o problema deles é briga, né? É brigar, com o professor, com professora. Então, é muito bom a pessoa ensinar as crianças, né? Para ensinar, ver o que é uma cultura. E eu não sei só da marujada, eu sei de reisado, eu sei de as vassourinhas. Se brincar até um pouco do fandango que a menina estava falando agora, eu sei de várias culturas. E o senhor pretende introduzir essas outras culturas também, da mesma forma que o senhor trabalhou na marujada? Chance que a gente pode fazer, né? O que seria a chance, no caso? Apoio do governo? Apoio, porque aqui em Rio Branco, senhor, é ruim para essas coisas. Eu não estava contando ainda agora que todo mundo, no tempo da vaca gorda, porque naquele tempo era um tempo bom, agora o povo não pode, né? Não quer para o governo dele. Logo a Helene, lá no Calafate, ela inventou de dar cachê. Aí o povo, todo mundo, às vezes tem o dinheiro e não paga nem o ônibus, né? Quer que a pessoa dê o cachê, aí viciou, né? Tem que fazer um trabalho de divulgação da importância da cultura. O seu Marco Vinícius, ele me perguntou, me chamou, eu disse, não, essa marujada depende de daime, esse negócio de daime. Eu digo, de jeito nenhum. Quando comecei a marujada, eu não conhecia nem se existia daime. Daime é coisa de índio, dessas coisas para lá, né? Eu não entendo. É carnaval. As pessoas confundem, porque tanto o daime como a marujada cultuam a figura de Nossa Senhora. Não, porque a roupa é a mesma. E a roupa é parecida, vem da mesma tradição lá. É por isso que eles perguntam, né? O que o Marco perguntou. Mas não tem nada a ver com daime, marujada. Não, senhor. Marujada é uma cultura que são as 3 forças armadas do Brasil, Exército, Aeronáutica e Marinha. Nós somos marinheiros naval, né? Uma tripulação formada. Justamente é o Briga Esperança, que é o navio. Comandante imediato. Comandante primeiro, maquinista, segundo maquinista, terceiro maquinista, cabo foguista
que esse foguete é que toca fogo nas caldeiras, porque as embarcações de primeiro, elas eram tocadas a lenha. Sim. O navio, a chata, a Sinai, que eu me lembro de tudo, a Sorocaba, a Campinas, lá em Cruzeiro do Sul. O Simão Bittar, que era foi o navio que fez mercadoria só para os quirinos, eram os mais ricos de Cruzeiro do Sul. Era o dono do Alto Juruá todo. Foi bom. Então era tocada a lenha, né? A chata, putz. Ali os seringueiros já diziam, a chata vai querer lenha. Aí jogar no barranco para ela pôr para dentro, o marinheiro pôr para dentro da chata. Era vendida por metro. Muito bom. São coisas que a gente não sabe, mas quem viveu sabe, né? Então, a Glória Pérez, fizemos no Rio de Janeiro. Essa marujada muito bonita. Nós chegamos no Rio, eu chamo eles aqui brincando de arigó, esses brincantes, porque eu estou com 22 anos aqui em Rio Branco, fazendo essas culturas, né, de marujada. Ainda não tem um que suma o meu lugar, né? Porque eu já tenho 75 anos. Bom, daqui uns anos eu já estou cansado, né? Estou cansando. Aí o povo lá em Cruzeiro diz que tu está ensinando as nossas culturas daqui de Cruzeiro. Eu digo, é que está difícil de aprender, são arigó. O que o senhor espera, assim, no caso, para o futuro da marujada aqui no Acre? O senhor está formando uma nova geração de marujos, de capitães, de comandantes? É isso aí que eu quero formar, né? Estamos lutando para ver se vai ter um. Eu estou com esse rodeando aqui ensinando marujada. Eu ainda não encontrei um gajeiro. Porque as crianças de hoje em dia, eles não querem essas coisas. Eu acabei de dizer que eles querem briga nessas coisas, né? Então... Na verdade, eles não têm essa opção na frente deles. Quando eu canto, meus mal eu espanto. É verdade. É porque a gente tem que cantar, tem que brincar, né? Dançar, muito bom. A dança também está exercitando, né? Todas essas coisas é bom. Por isso que eu gosto da marujada. E toda a vida eu gostei de cultura. É porque um homem me chamou, por da cultura, me chamaram lá no parque, onde eu cortava a seringa. Senhor, por que é que o senhor é assim? Eu digo, porque é a cultura, companheiro. É como o senhor não tem dente, aí o senhor pega um pedaço de carne, põe na boca, mastica, mastica, mastica e engole inteiro, porque não tem dente para machucar ele. É uma coisa, parece que dada, né? As pessoas têm aquele dom, aquela coisa boa, acha bom. Eu sei que eu acho bom. Quando eu dava fé, era gengibre no meu bolso, que a minha mãe me dava, que eu cantava em 30 casas, nos 3 dias de carnaval, para mim não ficar rouco, muito rouco, né? Porque de primeiro o povo brincava com tudo. Nós brincávamos com 30 grupos de cultura em Cruzeiro do Sul, 32 grupos. Marujada, 3 marujadas. O povo gostava de brincar de primeiro. Ou seja, esse tipo de manifestação integra a comunidade, faz as famílias se conhecerem, se respeitarem. Os jovens aprendem a canalizar a energia deles para a música, para a dança, em vez de para disputa, para briga, para isso, para aquilo. Já não dá, né? Já passou para briga, para mim eu já vou. Já está fora, já né? Tá indo. Tá certo. Gente, muito obrigado. Eu agradeço muito, seu Adenor, eu agradeço a Camila, agradeço a Patrícia. Infelizmente o programa está chegando ao fim, temos poucos minutos, né? Fica aqui o convite para a gente continuar essa conversa em próximos programas. Tá?